professora Kate e estou aqui para dar início a um podcast sobre educação e com educadores, para a gente falar sobre conversas paralelas. Aquelas conversas que a gente sempre faz no meio das aulas, nos corredores, e que nós, professores, acabamos falando. Ei, menino, deixa de conversa paralela. Geralmente, são nessas conversas que o aprendizado acontece, e é sobre isso que a gente quer falar, sobre lutar pela educação, sobre como a educação transforma. E hoje, nós estamos aqui com o professor Rafael Virgínio, que nos agracia com a sua presença, né? Um professor já conhecido aqui na Paraíba, um professor, inclusive, que se destaca por trabalhar a história da Paraíba também, e um professor que nós poderíamos chamar aqui agora de professor influencer, né? Então, Rafael, eu queria te agradecer muito por ter topado estar aqui com a gente nesse primeiro programa, nesse primeiro episódio. E te agradecendo, eu queria que Rafael, por Rafael, né? Então, te apresenta e obrigada por estar aqui comigo hoje à tarde. Boa tarde a todo mundo aí que está assistindo, né? Obrigado, Kate, pelo convite, pela honra de ser o primeiro, né? De abrir um projeto, principalmente um projeto desse que é ligado à educação. E assim, Rafael é uma pessoa muito ativa naquilo que gosta, naquilo que faz. Rafael é uma pessoa que tem no estudo, na pesquisa, a grande roda que gira da minha vida é isso. É pesquisar, procurar entender o que está se passando no mundo, o que está se passando, as transformações que a sociedade está vivendo. Então, eu vivo muito em função disso. Assim, eu me organizo, minhas leituras, minhas conversas, aquilo que eu acesso em termos de informação, de tecnologia, está muito ligado a isso, a essa questão, né? E há 4 anos foi muito transformador na minha vida ter sido pai. Isso me move muito, assim, que mexe muito comigo. É impressionante isso, assim. Então, hoje, por eu seria isso, né? A nossa vida é dividida em vários momentos, mas o hoje seria isso. É interessante porque o Conversas Paralelas, ele nasce, né? É uma ideia minha e de Gabi, minha amiga, que estará aqui em outros momentos. E a nossa intenção era falar sobre a educação, educadores falando sobre a educação, mas educadores também falando dessa educação que é a educação como modo de vida também. Essa nossa vida para além das salas de aula, para além das redes sociais, que hoje a gente interage muito como professor, né, nas redes sociais. Você hoje chama os infoprofessores, né, e você é esse professor que está sempre. Eu acho importante que você fala do Rafael pai, né, porque isso interfere muito na nossa forma de ver a educação, de pensar a educação, né? Eu sempre, antes de ter filho, né, eu era diretora de uma escola pública, lá do IFPB em Cabedelo, e eu sempre pensava, essa é a escola que eu quero para o meu filho, né? Essa escola é a escola que eu quero para o meu filho, e depois que meu filho nasceu, eu vejo a escola, os espaços escolares ainda com outro âmbito. Em outros âmbitos, assim, é esse o espaço escolar que eu quero para o meu filho, então eu acho importante você colocar esse Rafael professor, que é modificado pela paternidade, né? Que isso amplia o nosso olhar em relação à educação, à maternidade e à paternidade, ele amplia isso. Rafael, uma coisa que eu estava tentando, né, buscar conhecer quem é Rafael, mais do que esse Rafael simpático, conhecido, comunicativo. E eu estava olhando, né, o teu currículo, e uma coisa que me chamou a atenção é o fato de você mestre em doutor em História, né, e trabalha essa questão da filosofia antiga? Assim, a discussão sobre... Porque, veja bem, o Enem, as mudanças na educação, elas vão acontecendo conforme é pautado o modelo educacional do Brasil, que é o acesso ao vestibular, né, às universidades. Um dia era uma forma, o Enem alterou. O Enem ele trouxe uma expressão que é chamada de ciências humanas, que engloba ali 4 áreas da ciência, né, do conhecimento, do saber.
Então, assim, automaticamente, quem é de uma dessas áreas teve que ir dialogar com as outras. Porque senão aquela famosa história você vai ficar para trás. Então, eu me vi na necessidade de conseguir dialogar melhor com a filosofia antiga, de conseguir dialogar melhor com a filosofia medieval, de conseguir dialogar com pensadores, né? E isso, assim, foi muito... aquilo que a gente está falando, assim, é muito enriquecedor para o aluno, mas principalmente para você, enquanto pessoa, enquanto ser social. Para mim foi muito bom conseguir entender essa mudança e compreender que isso poderia ser um grande diferencial para mim no que tange a ser um profissional, a ser um professor. Então, a minha inserção nessa discussão mais de antiguidade, nessa discussão mais de medieval, está muito ligado à transformação que a educação passou, né? E é importante isso, assim, me chamou a atenção essa questão da filosofia antiga, né? Porque os professores, principalmente os que trabalham com esse público voltado para o Enem, para o ensino médio, e dentro da própria filosofia há um pouco de desprezo, assim, como a atualidade você retornar aos filósofos gregos. Então, eu achei importante e interessante. Eu só vim estudar a filosofia antiga quando eu me deparei com estudos Foucaultianos, né? Então, o último Foucault, já perto de morrer, vai ali, retoma, né, os estudos sobre a antiguidade, e aí ele nos apresenta uma filosofia justamente como modo de vida. Uma filosofia como vinculado ali nas escolas filosóficas, né, do imperialismo romano, né, da antiguidade tardia. E aí ele nos convida a pensar a filosofia como repercussão nas nossas vidas. E aí eu queria que você me dissesse, né, esse professor que é tão vinculado à preparação de alunos para Enem, para concurso, que a gente sabe que tem muito condicionamento, né, nessa forma da gente preparar os alunos, como esse professor ele se relaciona com essa filosofia antiga e com a repercussão do conhecimento na sua vida, no cotidiano, como pai, como amigo, como sindicalista. Como é que isso repercute na vida de Rafael? Assim, veja bem, são discussões bastante importantes, né, e densas, mas assim, são 3 pontos de vista que eu tenho, assim, que eu procuro diferenciar. Primeiro, assim, há uma educação de mercado, há uma educação de venda de material, de venda de aula, de venda do profissional. E essa educação de mercado, eu estou inserido nela porque eu sou vendido pela empresa que eu trabalho, né? Existe toda uma relação aí. Essa educação aqui, ela é, assim, interessante, ela é boa, ela traz um retorno, um reconhecimento bastante interessante, muito interessante. Porém, ela é muito limitadora, não é? Porque ela é uma fórmula. Então, hoje nós temos grandes materiais nacionais, editoras nacionais, que já vendem o material pronto. E aí você não tem espaço para construir um material, para você construir, para você dialogar, né? Esse é algo que é um problema. Que a educação privada também não está muito afim de resolver isso, não. Porque a forma dela existir é assim. No que tange aos outros 2 pontos, né, no que tange, por exemplo, a ser pai, assim, eu acho que o que eu posso... Quando minha esposa me disse assim, tô grávida, eu comecei a olhar muita coisa. E uma das coisas que mais me chocou é assim, até os 10 anos de vida do nosso filho, ele nos tem como um exemplo, como uma referência, como alguém que ele quer ter perto. Dos 10 anos para frente, as referências e as aproximações dele mudam. Isso foi um abalo na minha vida, assim, porque meu filho já tem 5 anos, vai fazer 5 anos que vem. Eu só tenho mais 5. E está passando muito rápido. Então eu tenho 10 anos para construir no meu filho uma história com ele. E a história que eu quero construir com ele é uma história do que eu posso deixar para ele, que é o professor que é referência, o professor que venceu, o professor que é querido, o professor que é respeitado.
Então, minha relação com meu filho é muito nesse aspecto, de conseguir passar para ele, deixar para ele, de fato, um legado de música, de livro, dessas situações que é da vida. E o sindicalista, aí tem uma história que é bastante curiosa, que é assim, bom de estar em essas plataformas alternativas que você consegue falar à vontade, né? O governo de Bolsonaro foi um governo muito complicado, assim, para usar uma palavra bastante... Eufemismo, né? Complicado é eufemismo falar do bolsonarismo. Mas... Foi assim, complicado. E para quem estava em sala de aula, sofreu muito. Essas conversas de doutrinador... E, assim, eu vou reduzindo para a gente não ficar rodando na mesma crítica, apesar de serem necessárias. Então, assim, esses papos de doutrinador, é isso, professor... Eu vivi, assim, 4 anos extremamente complicados. Foram 4 anos muito difíceis para mim, enquanto profissional, porque eu amo o que eu faço. E eu não desrespeito o conhecimento pela minha ideologia. Mas a lógica foi essa. Pois bem, quando eu vi a possibilidade de Bolsonaro cair fora, eu falei, meu irmão, eu tenho que arranjar um campo de luta para mim. Eu tenho que estar num campo de luta, e esse campo de luta foi o sindicato. Foi onde eu recebi o convite de fazer parte da direção do sindical, e aí eu fui, para contribuir nesse pensamento progressista, que é um pensamento de perda de direitos, que vem acontecendo no mundo e no Brasil especialmente. E aí tem muito disso, assim. Então, a minha entrada na direção sindical, ela foi muito por conta disso. Ela foi muito por acreditar que, assim, nós vivemos um tempo onde nós relaxamos enquanto progressistas. Assim, nunca vai passar, que negócio massa, interessante, todo mundo se respeitando, todo mundo se amando e tal, não sei o quê. Assim, no exagero, das minhas palavras, mas havia um respeito à dignidade humana. Os 4 anos jogou tudo isso no lixo. E aí eu pensei assim, cara, eu não posso passar 4 anos, eu tenho que lutar. Talvez tenha sido a campanha a presidente que eu mais me engajei, porque de fato foi desesperador para mim 4 anos. Tá em sala, aquelas conversas, aí ver pessoas do seu ciclo próximo, com aquelas conversas de é doutrinador, é professor de história, lhe colocando todo mundo no mesmo saco. Então, a minha vida, dentro da pergunta que você fez, ela se divide muito nisso, assim. O profissional que se adequou às questões do mercado, o pai e o sindicalista, envolve muito essa questão aí, né? Rafael, eu vejo que você é muito atuante nas redes sociais, apresenta seus cursos, suas formações voltadas para concurso, e hoje os infoprodutos, eles estão em alta, cada vez mais a gente encontra os infoprofessores, que estão mesmo vendendo nas redes sociais, vendendo, ensinando, e uma coisa que eu queria dentro, desse universo, ver para você como, de fato, você sente que influencia a partir das redes sociais. Eu sempre pensei assim com os meus alunos, como é a filosofia em tempo de stories, já que o stories, ele determina que tudo tem que ser tão rápido. Agora tem um tempinho a mais no stories, mas antes era ainda menor, Então, como é para você as ciências humanas dentro dos stories, em tempo de stories? Como é ensinar uma coisa que é tão densa, querendo ou não, densa, é um universo enorme, como é a filosofia, que a gente tem dificuldade até... Como é que se ensina a filosofia para o ensino médio se a filosofia é um mundo? Da mesma forma a história. E como é que a gente faz isso em tempos de stories, que tudo é tão rápido? Como é que tu consegue resolver esse problema? Tem todo um dilema que é assim. Eu nasci nos anos 80. Nasci em 84. Então, eu sou alguém que não cresceu com rede social. Diferente do meu filho, do seu, Sim. de muita gente que já nasce com essa geração que já está. Então, para mim, assim, no começo foi muito difícil. Eu vivi um dilema muito grande.
até pela minha formação política, dessa ideia de ficar com rede social, de se entregar à rede social. Mas chegou uma hora que foi uma tendência de mercado. Uma tendência de mercado do ponto de vista profissional e do ponto de vista financeiro. Porque eu comecei a ver assim, por exemplo, pessoas arranjando emprego por ser professor de rede social. Eu disse, opa, algo mudou. Economicamente, eu conheço pessoas, né, próximas a mim, que têm uma vida financeira desta área, disso. Então, eu primeiro busquei me libertar desses preconceitos, dessas amarras que eu tinha. Depois eu fui começar a entender que isso, de fato, pode ser para mim uma forma de estar sendo visto. Até porque, como eu estava falando, né? Às vezes nós reclamamos de ter espaço de fala, mas a rede social ela te dá. E às vezes nós não queremos estar ali por alguma situação. Então, eu refleti muito sobre essa passagem e, assim, eu mantenho algumas posturas que eu acredito que, assim, são posturas minhas, né, referente à rede social. Então, há um tempo, eu transformei minha rede social numa rede mais profissional. Eu fui abandonando meio que essa pegada mais pessoal. Tem uma coisa ou outra ali, mas ficou muito a questão profissional mesmo minha, para eu conseguir fazer daquilo ali um meio de ter uma renda, né? Falando em questão financeira mesmo, de ter uma renda. Então, a rede social tem isso. Agora, ela tem outros problemas, que esses são os problemas mais sérios. O debate ficou muito raso, porque você não tem aprofundamento mais de nada com TikTok, com stories, nesses tempos, nessa rapidez que se tornou a vida, né? Então o debate se tornou muito raso. Eu tive que me adaptar a esse debate, mais frágil, mais rápido. Porque se você for muito complexo, ninguém vai querer te ver, ninguém vai querer te ouvir. Então há toda uma adaptação. E assim, para mim, quando eu desligo o Stories, isso me gera assim, um questionamento muito grande. Se eu não estou ficando vazio também. Se eu não estou ficando raso. Né? Porque se eu estou muito nessa vida aí, de repente eu... Então, na minha vida fora de bastidor, assim, né? Da vida paralela, como você falou aí, eu ficava bem, assim, me envolvendo muito, assim, comprando muito livro. Porque ficou muito na minha cabeça, assim, caramba, será que eu vou ficar igual um stories? um conhecimento de história, assim, eu não posso. Então, eu acabei, assim, me planejando melhor, nas meias férias do final do ano. Comecei a cumprir metas de leitura de livro mensal para conseguir Rafael, não ficar nesse conflito que eu vinha. De dizer assim, caramba, eu não posso ficar superficial como Não stories. ser vencido, né? Não, também. Mas é difícil, é complicado. Porque acho que foi um livro assim, todo chamou a atenção de muita gente, do Brasil inteiro, né? O Torto Arado, por exemplo. Sim. Eu sou alguém que tem uma história muito grande com as ligas camponesas. Gosto muito da história de Elizabeth e tal, de João Pedro e tal. Ou seja, eu lendo aquele livro ali, vi muito a história das ligas camponesas. Mas eu não consegui passar aquilo ali nos stories, porque eu não vou conseguir, porque aquele livro não permite um story. Mas, assim, me preencheu enquanto eu li. Né? Eu me preenchi enquanto ser. Então, o dilema dos stories, da educação dos stories que você está falando, é essa. Né? Não sei se todos os professores, se todo mundo passa por esse questionamento. Eu sei que eu passei. E a minha forma de me solucionar e me preencher foi: eu preciso, desse lado de cá, nesses bastidores, me preencher, me completar. É uma coisa interessante, muito, muito importante que você fala, e você que também tem esse pé na filosofia antiga, para mim, uma das pessoas que melhor, assim, que marca o que é ética para mim é Aristóteles, né? Então, assim, a ideia de ética, do meio termo, né? da ponderação, é algo que a gente deve
trazer para a nossa vida cotidiana. E uma coisa que eu vejo nos ambientes educacionais é que a gente tem, às vezes, a gente tem esses profissionais que estão voltados só para esse mercado agora digital, e nós temos outros profissionais que negam totalmente esse mercado digital, que coloca como uma coisa menor, inferioriza, né? E também se fecha em seus guetos de pesquisa, em que ninguém entra, está ali fechado. Se você é uma pessoa que está ali atuante nas redes sociais, você é menor, então você também não entra naquele grupo ali dos deuses do Olimpo da educação, né? Ou da teoria, ou da... E aí a gente tem dois extremos. Esses dois extremos não se comunicam e a gente vai ter o raso e esse profundo que não se comunica com nada. Então, é muito importante que as pessoas que estão no raso busquem esse profundo e quem está no profundo busque esse ambiente aparentemente raso, mas que é irreversível, porque senão a gente se ficar só isolado nas nossas pesquisas, né, nos nossos livros, como se não existisse esse mundo virtual, a gente está perdendo um lugar de fala muito importante. E por que a gente viveu esses anos tenebrosos no Brasil? Porque a gente não conquistou esses territórios que a gente considerava que era inferior, que era mínimo, que não era para a gente, porque a gente era da academia. Então, hoje, eu sempre fui uma pessoa que busquei essa ponderação, né? Você é até arrogante em dizer aristotélica, mas de buscar o meio termo, de estar no meio, de estar se comunicando com esses dois extremos, e esses extremos eles precisam se aproximar, né? Então é importante ter professores como você, que é um professor compromissado com a ciência, compromissado com as pesquisas, com o estudo, né, ali mais tradicional, mas sem perder de vista que a gente está vivendo num momento que a gente precisa ocupar esses espaços. Por isso que eu acho assim, importante, quando eu pensei no Conversas Paralelas junto com Gabi, a ideia era essa, né? Quando criança, eu até falei no projeto piloto, quando criança, eu era uma criança que me entrancava num salão de beleza que minha tia tinha, um salão pequeno, e ficava apresentando programa e entrevistando famosos, né, dentro da imaginação. Naquele nosso tempo, nos anos 80, início dos anos 90, você ter um programa, você ter um lugar de fala, um espaço democrático de comunicação, era impossível, porque você tinha que tomar o lugar de Xuxa, de Angélica, esses espaços que eram intocáveis para uma menina que estava no interior da Paraíba, em Santa Luzia do Cariri. Hoje, a gente tem em qualquer lugar esse espaço que a gente pode falar, o programa pode ter a nossa cara, pode ter os nossos convidados e pode ter repercussão positiva. Então, eu acho que a educação ela também tem que pensar assim, sabe? Assim, sair dos seus espaços fechados, né, dos seus muros, eu sempre digo, as universidades, os institutos, sair dos seus muros altos, baixar o muro ou pular o muro e entender que a educação ela se dá nesses processos para além do muro, né? Nas comunidades, nos trens, nos meios de transporte, nos espaços públicos, nas praças, como a própria filosofia antiga, né? Sócrates, Platão, eles trazem isso para a gente. Então, Rafael, eu também falo muito, aí eu não quero tá te cortando não, tá? Mas eu queria falar de um tema que tem a ver com história, e que eu estava dizendo, eu queria perguntar isso para Rafael. Eu já vinha pensando, eu tenho que perguntar isso para Rafael quando eu encontrar com ele, o que é que ele acha, né? Dessa ideia que vinham falando aí, de um projeto de lei, que depois foi parar na justiça, da mudança do nome da nossa capital, do nome de João Pessoa, e eu queria saber de Rafael o que é que ele acha disso. Então, dando uma guinada aí no nosso bate-papo, me diz aí o que é que tu acha dessa história. Vamos lá. Assim, apesar de ser uma mudança de rumo, mas na verdade volta, porque é o que eu estou falando assim, houve uma mudança no nome da nossa cidade. Sai Paraíba do Norte e entra João Pessoa. Há 90 e poucos anos atrás. Essa mudança ela foi autoritária, abrupta, né? Aconteceu.
Está na lei, na Constituição estadual, dizendo que iria haver um plebiscito. A população iria ser consultada se o nome continuaria e tal. É aí onde eu entro, e um grupo de pessoas que eu conheço entra também. E é aí onde a gente está falando do academicismo. Assim. Eu tinha dois caminhos. Ou eu ia ser um acadêmico dessa área, no sentido de quê? De entender, de aprofundar essa discussão. Ou eu ia ser alguém que iria querer, na verdade, levar essa discussão para o mundo. Para a cidade, para a praça. Então, assim, o meu objetivo, qual é? É fazer com que as pessoas conheçam a história da cidade. E fazer com que as pessoas conheçam a história da cidade, o que é que eu quero? É o porteiro do meu prédio. É a menina que traz a babá do meu filho. É o meu aluno de 16 anos. É todo mundo. Se eu me fechasse, eu não iria conseguir. Eu não iria chegar. Eu não iria conseguir provocar debates. Eu não iria conseguir provocar pessoas como você, por exemplo. Então, essa discussão da cidade foi muito balizador do que eu queria ser, assim, enquanto historiador. Eu vou ser um acadêmico ou eu vou buscar tornar essa discussão mais didática, tornar essa discussão mais palatável, que é o que eu faço com a história. Eu dou aula de ensino médio, eu trabalho na história didática. Então, a história da cidade, ela entra muito nessa perspectiva. Né? Há na Constituição a indicação desse plebiscito. Por conta desse debate, eu acabei me aproximando de Fuba, que à época era vereador da cidade. A gente é muito amigo hoje. E a partir dele, um grupo de pessoas, a gente acaba se juntando também por essa discussão. O que é que nós queremos? Que daí eu vou falar em nome de não só meu, né, de todo mundo que está envolvido nisso. Se você perguntar assim, Rafael, você acha que a cidade vai mudar de nome? Eu acho que não. Mas o que nós queremos é o debate. Qual é o problema da gente discutir isso? Assim, qual é o problema de, ano que vem, se o plebiscito acontecer, a prefeitura colocar debates nas praças da cidade? Qual é o problema disso? Qual é o problema de você ter lançamento de livros sobre isso? Onde é que está o problema disso? Olha que coisa bonita, né? A cidade discutindo seu nome, discutindo as suas origens. O problema é que há um grupo de pessoas interessadas em diminuir o debate. Em dizer assim, eles querem mudar o nome da cidade. Cara, eu não quero mudar o nome da cidade, eu quero debater a cidade. Se o debate vai levar ao nome, eu não controlo isso. Ninguém controla. Mas o que nós queremos enquanto coletivo, né, Paraíba, capital Paraíba, é isso. É debater. A Paraíba morre de orgulho de ter Ariano Suassuna, mas Ariano tinha vergonha do nome da capital. Por que ele tinha vergonha do nome da capital? Né? Então, essa é a grande questão, essa é a grande essência da gente. Né? Nós queremos ocupar as praças, os lugares, as rádios, não com esse debate vazio. Você quer mudar o nome da cidade? Não, não é isso que eu quero. Eu quero, a pergunta tem que ser outra. Você sabe por que é João Pessoa? Você sabe que foi João Pessoa? Você sabe por que João Pessoa morreu, levou Vargas ao poder? Tem muita coisa a ser debatida nessa cidade, nesse aspecto histórico, que esse é o propósito deste grupo ao qual eu faço parte. Ano que vem, inclusive, eu vou estar lançando um livro sobre isso. O nome do livro é Por que me chamam de João Pessoa? Esse livro, o propósito dele... Quando a gente era aluno de escola, né, ensino básico, tinha um livro que a gente recebia que era chamado livro paradidático. Não sei se você está lembrado desse livro, né? O meu objetivo é escrever um livro paradidático. É pegar a academia, ler, estudar essa academia, transformar esse letramento acadêmico num livro didático. E eu já estou começando... Eu tive um grande apoio que é Fuba, né? Tá sempre do meu lado, me ajudando, tá me incentivando. Mas quem vai fazer a capa do meu livro é Chico, cara. Que é um dos grandes cartunistas, né, do Brasil, do mundo, vamos assim falar. O cara tá expondo em todo lugar. E Chico, assim, quando eu falei a ideia a ele disse assim, eu tô louco para fazer a capa. Então, o que me move em relação a esse debate é isso, assim.
É conseguir fazer menino de 16 anos entender, 17, 18, porteiro, quem seja. Não ficar preso nesse muro que você está falando aí. E que o que você fala, de fato, é pensar o conhecimento mesmo, como os antigos, como modo de vida, né? Ele repercute na nossa vida, ele tem uma dimensão do cotidiano. Não adianta a gente saber de história para fazer simplesmente uma prova, para dizer que sabe, para falar bonito em um lugar. Não, a gente quer saber de história para isso repercutir, para que eu reflita a minha realidade, como isso eu posso fazer diferente a partir do meu conhecimento de história, de filosofia, né? Então, é muito importante o que você diz. Rafael, eu queria voltar um pouquinho sobre a questão que você falou do Rafael sindicalista, né? Porque a gente viveu momentos também de criminalização dos sindicatos, né? E a gente sabe que o sindicato que você faz parte, o Sindicato dos Profissionais, né, de Educação da Paraíba, de estabelecimentos privados, é um sindicato sério que vem desenvolvendo um trabalho de luta coletiva. E aí eu queria saber de você como é que isso também repercute no teu meio, nas escolas, se há, assim, de certa forma, o Rafael sindicalista, né? Esse Rafael simpático, presente, as pessoas fazem essa separação e tem algum tipo de repercussão negativa disso. O que é que o sindicato traz de positivo e de negativo aí para a tua vida como professor da rede privada? Vamos lá, assim, virar sindicalista, dirigente sindical, se eu disser a você que é algo que você é bem visto, eu estou mentindo. Porque não é, de fato não é. Não é eu não estou falando aqui de uma escola, mas na maioria das gestões não é. Não é de hipótese alguma. Segundo, entre os professores, entre os colegas de trabalho, enfim, a classe, é meio que dividido. Né? Você tem um pessoal que te olha com respeito e outros que desqualificam você por essa aproximação com o sindicato. Mas, como eu disse a você, eu não fui para o sindicato preocupado se a direção da escola vai querer, não vai. Eu não fui para o sindicato preocupado se meu colega de trabalho vai gostar de mim ou não vai. Eu fui por uma lógica, por uma causa, por uma luta, que é a que eu acredito. E que eu acredito que eu fiquei meio que anestesiado um tempo e que isso não podia ter ficado. E retornou na luta sindical. Então, assim, a luta sindical, ela vem em crise e eu acho que o ambiente do sindicato é o ambiente onde você tem outro muro aí também, que é o muro daquele pessoal que acha que o sindicato ainda é aquela do panfleto na frente da fábrica e o pessoal que acha que o sindicato é o da rede social. O sindicato vive muito esse dilema, o que eu milito e os que eu vejo. Outros amigos frequentam, militam e tal, vive muito esse choque. Né? A comunicação em rede social é um ponto falho em todos os sindicatos. Todos os sindicatos erram, eles não conseguem chegar nas pessoas para demonstrar de fato qual a necessidade daquele sindicato naquela luta. Então, assim, a entrada no sindicato está muito vinculada a essa perspectiva ideológica, política minha. Agora, há na relação capital-trabalho e no trabalho que eu represento, uma relação tensa. Porque há um desrespeito de direito por parte do capital. E, a partir daí, eu não vou abrir mão de lutar pelo direito. Talvez a minha forma de lutar não seja a forma da década de 70. Mas eu vou lutar. Mas eu vou atrás, eu vou perturbar, vou questionar, vou perguntar, vou falar, vou mandar e-mail para quem seja, para o que é necessário. Mas a luta sindical hoje ela é uma luta muito negativada. Muito negativada. Né? E as pessoas estão aí numa escalada de perda de direitos e não há uma mobilização, né? Não há essa lógica de mobilização. Aí, voltando à discussão de rede social, a rede social tem um problema. Ela vende você como um empreendedor. Eu não sou empreendedor. Eu não sou empreendedor. Eu já disse, eu sou funcionário de uma plataforma. Ela me vende, ela me usa. Ora, exemplo, o advogado, que é colega da gente, entrou na justiça para obrigar a Assembleia a puxar o plebiscito. O que é que aquilo ali fez na cidade?
muita gente debatendo, discutindo, não sei o quê. O algoritmo precisava de alguém com esse conteúdo. Aí eu publiquei. Minhas visualizações bateram quase 50 mil. A plataforma não está me usando, não? Porque no outro dia eu botei outro vídeo, deu 200. Então, entenda, as pessoas se vendem, acham que são empreendedoras, são donos de si. Não são. Você não é dono de si. O algoritmo faz com você o que ele quiser. Se ele quiser fazer você bater 50 mil, vai. Se ele quiser botar você para 100, vai. Agora, cabe a cada um não viver essa depressão que é rede social. Para mim, tanto faz. Não sei se você viu, mas uma digital influencer, né, criada pela inteligência artificial, bateu recorde de visualizações essa semana e de venda, né, dos produtos que ela estava vendendo. Então, ela recebeu um dinheiro assim para a semana exorbitante. E aí estava todo mundo rindo, dizendo, uma pessoa que nem existe é mais rica que eu. Então, assim, a gente está mais ou menos isso, né? Até porque a gente também pensa que está fazendo um recorte da gente e a plataforma fazendo outro. Mas é isso, se a gente também se isolar e não vou fazer parte disso, a gente também desaparece de outra forma, né? A gente tem que ter a leitura crítica de todos os processos da vida, de uma relação matrimonial com o filho, com tudo. Estou dizendo, com a rede social eu tenho uma relação crítica. Eu sei que ela me usa. Eu sei que ela me usa, me manipula. Então, o Hamas atacou Israel. Se eu colocar um vídeo nesse dia explicando, ele vai estourar de visualização. Mas daqui a 2, 3 semanas não vai mais. E outra coisa importante, Rafael, que você aí sublinha, que eu acho necessário, falando do movimento sindical, essa necessidade de se reinventar. Não só o movimento sindical, o movimento estudantil também. Há alguns anos eu recebi um grupo de alunos lá no IFPB, e aí na reunião eles queriam repetir a forma até que eles se tratavam, companheiro, eles queriam repetir uma atuação do movimento estudantil que não se enquadra e não cabe mais para o momento que eles estão vivendo. Isso acontece com o sindicato. Ao mesmo tempo que ele não pode ser superficial, não esquecer as lutas, eles precisam também entender que a sociedade passou por essa modificação. A gente está nessa era digital e, de alguma forma, né, tem que estar essa aproximação. Mas outra coisa que eu queria que tu me respondesse ainda sobre essa questão do sindicato, né, é quais os principais problemas, né, os dilemas que vocês, enquanto professores da rede privada, vocês vivem hoje. Porque eu sou professora da rede pública, né? Na rede pública é muito fácil a gente fazer movimento sindical. Não é muito fácil, mas é mais fácil. Porque a gente não tem diretamente um patrão, né? A gente, às vezes, até eu também já fui da gestão, a gente, como gestão, é tão atacado como se a gente não fosse também, né? Não tivesse ali do mesmo lado, né? Mas é bem diferente. Mas eu já tive uma experiência com a rede privada em Campina Grande, né? Antes de entrar no IFPB. Inclusive, foi uma experiência, para mim, boa e exitosa. Foi uma escola que eu nunca esqueço, aprendi muito, era muito respeitada. Mas não é, às vezes, o que acontece em todas as escolas, em todos os ambientes. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desses desafios, se fosse possível. Assim, você tem vários desafios, né? São desafios assim, enormes. Por exemplo, um grande problema que a gente tem hoje, acredita nisso, que as escolas, elas não colocam mais no contra-cheque o valor da sua hora-aula. Eles não colocam mais. Eles diluem o valor da sua hora-aula num cálculo. Cara, assim, você vai sentar, vai fazer, vai voltar, vai ler, não vai conseguir fazer. Então, um problema que a gente tem sério hoje é o contra-cheque, né? A hora-aula do professor, não são todas as escolas privadas, deixe claro, né? Uma parte delas tem esse problema. Simplesmente retirou a hora-aula. E isso é a base do meu salário. Eu preciso fazer minha conta a partir dali. De décimo, de texto, de tudo, de rescisão. Então, esse é um problema que eu acho que o ano que vem vai ser uma luta no próximo dissídio. Um segundo problema, a questão de gratuidade, né? Houve uma luta judicial muito grande aí e o sindicato da gente conseguiu a garantia da gratuidade para professor nas escolas. A gente teve uma luta gigante esse ano.
para conseguir um direito. E para conseguir esse direito, que a gente teve que fazer uma barganha. Teve gente que perdeu dinheiro, mas para manutenção, para dizer assim, esse direito é nosso. Então, esse é o problema da gratuidade, é um segundo problema. Aí você tem um terceiro, quarto, quinto problema, que cai é o seguinte, a condição de insalubridade de trabalho, a quantidade de aluno por sala. Quando você vai para a educação infantil, você tem vários outros problemas na educação infantil. Então, veja, o problema ele se ampliou, principalmente com rede social, porque a rede social, a escola acaba usando a sua imagem, né, enquanto rede, enquanto propaganda. De certa forma, você acha bom, você acha interessante, mas não sei até onde isso é bom, isso é interessante. Então, os problemas se ampliaram e a luta sindical ela foi se recrudescendo, ela foi diminuindo por vários motivos. E um dos motivos é o pensamento um pouco antigo, exatamente, dos sindicatos. Por exemplo, por que meu sindicato não tem um podcast desse aqui? Né? Assim, só para dar um exemplo. Eu estou me botando nessa crítica também, porque eu faço parte da gestão, então não estou botando dedo para ninguém, não. Porque meu sindicato deveria ter um podcast desse aqui. Seria difícil para trazer um professor aqui para falar? Seria. Mas eu não tenho estabilidade, eu falaria. Então, essas questões que é o problema, né? Porque você tem, como eu acabei de falar, a ampliação do problema e o recrudescimento da luta sindical, né? A gente está próximo a acabar, mas uma coisa que eu queria citar, né, nessa questão da luta é que a gente vê hoje nas escolas privadas, né, tem uma demanda muito grande da educação especial, né? Meu filho mesmo é autista, estuda em escola privada. E a gente sabe a preocupação dos pais, mas também a escola de atender, né? Mas que acaba que quem demanda muito mais isso para os professores. Quando você encontra, né, numa mesma sala mais de um aluno que precisa de um atendimento especial, né? E eu acho que é necessário também olhar, sabe, o sindicato se volte para pensar o lugar dos professores nessa relação. Porque a gente, como pais de aluno que precisa desse atendimento especial, a gente vai demandar, a gente vai atrás, né? A escola vai tentar atender às necessidades da gente, mas tem aí, né, um sujeito que está nessa... Que faz, né, toda essa relação e a experiência exitosa da educação acontecer, que é o professor, que acaba, eu acho que, sofrendo muito, né, no meio dessas relações. Então, eu acho que é uma coisa importante também que precisa se pensar esse lugar do professor nessas relações da educação especial, sabe, de qualificação, de formação continuada, de tudo isso, e esse olhar mesmo enquanto eles estão excedendo o seu trabalho a partir dessa demanda da educação especial. Isso que você fala, para a gente fechar a nossa conversa, é perfeito, assim, que a quantidade de crianças, né, de adolescentes que vão para a sala de aula e demandam de uma atenção maior é impressionante. É impressionante. Do autismo a outras situações de necessidade de atenção existem hoje. E vem o outro lado que você está falando, a gente não tem qualificação. Né? Eu me formei numa época em que esse tipo de discussão, de debate não existia. Se brincar, a universidade nem debate isso hoje ainda. Né? Não estou mais lá, mas se brincar, nem debate isso, não forma. Então, o sindicato tem que entrar nessa discussão. Inclusive, o nosso está entrando. Né? Isso é um orgulho que eu tenho muito grande, assim, dessas pautas que o nosso sindicato puxa. Talvez falte a comunicação, de dizer, estamos olhando por você aí, viu, professor? Mas ele vai puxar para o ano que vem. Né? Ou seja, pra você ter ideia, Kate, hoje eu tenho que elaborar uma prova, aí eu tenho que elaborar uma adaptada. Imagina aí, prova adaptada, recuperação adaptada, não sei o quê, adaptada. E outra coisa, que adaptação é essa? O menino quer ter autismo, a adaptação é 1. Mas que autismo? É o grau 1, o grau 2, o level, né? Então, olha só aqui. O menino tem TOD. Eu saí de uma palestra,
fulano de tal tem TOD. Eu disse, meu Deus do céu, o que é TOD? Não sabia o que era TOD, eu não tinha a mínima noção do que era TOD. A única TOD que eu conheci na minha vida era... Todinho. Então, assim, falta trazer o professor para essa formação. Mas é o que a gente está falando, né? A educação de mercado, em escala, ela meio que não está muito preocupada com isso, não. E, assim, aí é um debate dos pais. Eu não acho que a educação de mercado seja inclusiva. Porque ela não é inclusiva. O mercado em si não é inclusivo. Não é inclusivo, né? Na educação não seria, né? Não seria. Rafael, 2 professores, né, de História e Filosofia, é impossível que eles consigam cumprir o tempo. Mas eu queria te dizer que foi muito bom, né, esse pequeno momento contigo. Eu espero que a gente repita, né, a gente possa ter outra oportunidade, né? Espero que podcast dê certo e que você retorne aqui para a gente dar continuidade. Espero que as nossas conversas paralelas, elas ultrapassem também esse espaço, né? Esses espaços a gente possa ter oportunidade. Mas eu queria te agradecer e também, né, aproveitar que esse vai ser o primeiro episódio, né, para pedir às pessoas que comentem, curtam, sigam o Instagram do Conversas Paralelas, que está começando agora, mas que mais que isso, né, reflitam a educação nesses espaços virtuais, né, e como a gente precisa conquistar esses territórios, né, virtuais para que a gente também traga discussões relevantes, né, e que não sejam tão superficiais, mesmo que o ambiente seja superficial. Então, eu queria te agradecer, né, a gente está finalizando, mas que você possa finalizar aí sua fala, para que eu também possa encerrar a minha. Tá bom, obrigado pelo convite. Eu me sinto lisonjeado mesmo, de fato, né? Porque ser o primeiro a ser convidado, isso demonstra um carinho, um reconhecimento pelo profissional e pela pessoa. Parabéns pela condução. Começa. Minha esposa está muito nesse dilema também da rede social. Eu digo, começa, velho, vai. Se preocupa com isso não, vai. Depois a gente vai ajeitando, vai aprendendo, vai isso, vai aquilo outro. O importante é não se preocupar com os haters, né? Com os comentários. É relevar essas coisas e saber que você tem um objetivo. Então, assim, parabéns de fato. E nenhum problema eu estar aqui, quando lançar o livro, quero estar aqui, vou precisar de estar aqui. Com certeza. Muito obrigado de verdade, assim, tá bom? Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, que coragem é ir com medo. Então, esse é o meu lema, né? Eu sou uma pessoa que estou há em torno de 15 anos, né, na educação, na sala de aula, e sou uma ativista pela educação, né? Tenho muitas divergências com vários grupos, mas eu acho que grupos de professores, né? Mas eu acho que a gente precisa entrar em sintonia naquilo que a gente tem em comum, né? Que é a crença que a educação transforma, porque ela transformou, no meu caso, minha vida, né? Eu sou a menina que vim lá do interior, que tem uma família com dificuldades, desestruturada, e cheguei aqui, né? Sou uma professora do Instituto Federal, tenho meu mestrado, meu doutorado, e a educação me transformou, assim, e tudo que eu sou a partir disso é por conta da educação. Então, eu tenho um lema também para a minha vida, né? Devolver à sociedade aquilo que foi investido em mim. Então, se hoje eu posso devolver dialogando sobre isso, eu vou devolver. Então, obrigada, Rafael. Eu sei que você é alguém que está nessa luta e a gente vai lutar sempre juntos. Tá bom? Obrigada, um abraço e curtam o Conversas Paralelas.